Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos vocês. Que o Eterno te abençoe e te guarde. A você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Nessa tarde de Shabbat maravilhosa, nós vamos estudar, dar continuidade, melhor dizendo, né, que já estamos estudando, o Sermão da Montanha, parte 9. Vamos dar continuidade de onde nós paramos. Capítulo 6 de Matitiarro, Mateus, capítulo 6, verso 18. Antes eu quero comentar para vocês sobre essa linda imagem que vocês estão vendo aí. Que vocês estão vendo aqui a Silvia, minha mãe. Olha só, nem parece, né? Parece que é irmã. E ela está aqui no extremo norte de Israel, em um local chamado Tel Dan. As ruínas de Dan. E é bem interessante que é um local citado no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 14, quando fala que Abraão, nosso pai, ele perseguiu aqueles reis que levaram seu sobrinho Ló, cativo, e perseguiu até Dan. Então, vocês estão vendo aí o que foi achado, né? Um achado arqueológico, algo que foi escavado algumas décadas atrás e foi encontrada a entrada da cidade. Vocês estão vendo aqui atrás dela a entrada da cidade. É aqui uma reconstrução, né? De acordo com os achados arqueológicos, a reconstrução da entrada da cidade, né, feita pelos cananeus, onde os reis que vieram do Oriente tinham levado cativo, além de algumas pessoas de Sodoma, também incluindo Lot e a sua família. E Abraão Avino, seu pai Abraão, junto com 318 homens, conseguiram resgatar Lot. Então, é maravilhoso você poder verificar todas as histórias bíblicas são extremamente verdadeiras, verdadeiríssimas, se é que existe essa palavra. Se não existe, inclua no dicionário, por favor, porque é mais do que verdadeira a Escritura Sagrada. Por mais que não se tenha achados arqueológicos de todas as histórias, sempre acabam achando, e aí chegam sempre à mesma conclusão. Olha, isso aqui realmente é o que a Escritura diz, é o que a Bíblia diz, é o que está escrito na Bíblia. Confere com o que está escrito na Bíblia. Então, já se acharam milhares e milhares de achados arqueológicos relacionados às histórias bíblicas. É incrível como tem gente ainda que não acredita em uma determinada história bíblica. Se todas as outras tiveram achados arqueológicos e comprovados pela própria arqueologia, a arqueologia não trata de paixão, não trata de religião, não trata trata do que realmente é palpável, do que realmente é visível, do que realmente foi achado, foi encontrado. Então, isso é maravilhoso. E eu gosto muito, quando eu vou a Israel, de estar nesses lugares para mostrar e divulgar isso para as pessoas que pensam, algumas até imaginam, que as histórias bíblicas são como as histórias dos gregos, da mitologia grega clássica. Não, as histórias bíblicas são reais, verdadeiras, os lugares são reais, são verdadeiros, não são fictícios, as histórias são verdadeiras. Só não acredita quem não quer. Baruch Hashem. Então vamos para dar continuidade aos nossos estudos. Capítulo 6, esse maravilhoso estudo que pertence, claro, a Yeshua. Ele é o autor desse estudo, né? Ele é que tem todo o crédito dessas palavras maravilhosas que ele falou lá nas montanhas, na montanha chamada
montanha da riqueza, montanha da felicidade, de frente para o Kinneret, para o Mar da Galileia. Hoje o lugar é chamado Monte das Bem-aventuranças. Capítulo 6 de Mateus, verso 16, diz assim: Vehi tatsumu al tihiu kehanfei lev makdirei panim asher ipilu nehem lehivada bnei adam betanitam. Amém. Ani omer lachem hine secharam lifneihem. Vehi. E quando, pois, tatsumu, jejuarem. Lembre-se que nas palavras anteriores de Yeshua, ele cita sobre Sedaká e cita sobre Tefilá, sobre fazer justiça no sentido de ajudar o necessitado e sobre Tefilá, oração. São duas coisas completamente diferentes, mas existe algo entre esses dois assuntos colocados por Yeshua que são os mesmos nos dois assuntos. Qual? Ser singelo de coração, discreto e não buscar o próprio louvor, não chamar a atenção das pessoas, não querer mostrar às pessoas o que você está fazendo, não querer se exaltar, não querer louvor das pessoas. E isso é comum nos dois temas. E agora Yeshua vem com outro tema, que é o jejum, um tema muito recorrente na Escritura, muito recorrente nas Escrituras Sagradas, em várias partes da Escritura, principalmente nos profetas. Jejum, que é a palavra tzom, tzad, vav e o mem, sufit. Tzom. Pronto, olha a palavra aí. Essa é a palavra jejum, tzom. É claro que quando você vê aqui tatsumu, é a flexão, né? A palavra é essa aqui, ó, tzad, vav e mem, tzom. Tatsumu, esse tav no início, denota-se futuro. Um futuro, algo que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer a qualquer momento. Tatsumu, quando, pois, jejuares, quando fizerem jejum. A palavra jejum, eu vou explicar a vocês dentro do contexto bíblico. É claro que muitas pessoas têm uma conotação em relação a jejum, fruto de tradições religiosas, seja elas quais forem. O jejum, ele é comum em praticamente todas as religiões da Terra. O jejum é muito comum nas religiões. E tem dois lados do jejum. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Antes de falar disso, eu quero que vocês se lembrem e que vocês prestem bem atenção que esse é o terceiro tema. O primeiro tema foi de Sedaká, na sequência. O segundo tema ele falou sobre Tefilá e agora ele fala sobre Tzom, jejum. Então, eu vou repetir. Sedaká, Tefilá e Tzom, jejum. São três temas diferentes. A de Sedaká não tem a ver com Tefilá. Não depende da Tefilá. A Tefilá não depende da de Sedaká.
E agora vem o jejum, que é outro tema também, que independente dos três. Só que existe um elo no ensino de Yeshua em relação a Tzedakah, Tefilá e o Tzom. E o tema é o mesmo entre os três que ele fala. Assim, ser singelo de coração, ser humilde, ser simples, não querer se exaltar, não querer o louvor das pessoas, não querer mostrar para as pessoas que você é melhor, que você é mais santo, que você faz isso, que você faz aquilo. Normalmente, pessoas que têm essa preocupação em mostrar às pessoas, em se exaltar, é porque não acreditam de fato que o Criador está vendo tudo isso. Porque se acreditasse, não teria essa necessidade desenfreada de conseguir louvor das pessoas. É impressionante como temas tão sérios na Escritura Sagrada, e temas esses que são temas que devem ser com todo cuidado conduzido. É incrível como as pessoas não conseguem ser singelos, não conseguem ser simples. Então, entre os três temas que o nosso Mashiach nos ensinou, em sequência, Tzedakah, Tefilá e Tzom, agora jejum, há um elo entre eles, uma linha que está passando por dentro de todos eles e segurando todos os três. É como se fizesse um colar, é como se Yeshua fizesse um colar e colocasse pendurado nesse colar a tzedakah, a oração e o jejum, e colocasse no pescoço de cada um que estivesse ouvindo. Essa linha, essa corda, esse cordão, essa corrente que está segurando esses três temas no pescoço, é a mesma linha, é a mesma corda, é a mesma corrente, é o mesmo tema, é o mesmo ensino. Ser singelo, ser simples, não querer se exaltar, não querer buscar o louvor. Isso fica claro quando a gente lê sobre o jejum aqui, e vocês vão ver que é a mesma coisa, claro, com palavras diferentes, cada uma com sua palavra diferente, em relação à oração, em relação a tzedakah. Com tzedakah, ele fala sobre que a mão esquerda não veja o que a mão direita está fazendo, e que a mão direita não saiba o que a mão esquerda. Mesma coisa. Ou seja, tem que ser algo sigiloso para que não, para você não querer o louvor diante das pessoas. Eu quero falar para vocês um pouco sobre jejum de acordo com a Escritura Sagrada, tá? Quero que vocês entendam o que é jejum, porque muita gente não entende. Muita gente não sabe o que é um jejum. Som. Porque aprenderam o jejum de acordo com a religião, mas eu quero te ensinar jejum de acordo com a Escritura Sagrada. Eu quero que você aprenda o que é jejum. Para que quando você aprender o que é o jejum, que você pense bem, será que eu devo fazer ou não fazer? Você tem que entender o que é o jejum. Para depois que você entender o que é o jejum, você falar, ok, eu vou fazer. Porque tem gente que não sabe o que é um jejum. Ele só sabe uma coisa, que ele não pode comer ou beber. Bom, gente. Primeiro eu quero começar com vocês em relação à palavra. Eu gosto muito de ensinar de acordo com o hebraico, no seu contexto original. E gosto de pegar a palavra, a raiz da palavra, e fazer comparações. A gemátria nos ajuda muito em relação a isso. Por exemplo, a palavra Tsom, ela tem 90 do Tzadik, 6 do Vav, 96, mais 40 do Mem. Então, eu tenho aqui 40 mais 90, 130, mais 6 do Vav, 136. 136. A raiz da palavra jejum, som, é 1. É 1. Ou seja, o jejum
é algo único, é algo só seu, ou seja, é algo individual. Ninguém pode obrigar o outro a fazer um jejum. É algo individual. Você tem que decidir fazer, não ir pela cabeça dos outros. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quais palavras conhecidas na Escritura Sagrada possuem o mesmo valor numérico de tzom, de jejum? Por que isso é importante? Porque você achando palavras com a mesma raiz, você pode, nesse caso, estabelecer uma conexão. Porque são palavras interligadas, são palavras que são equivalentes. Palavras equivalentes, isso é muito importante porque se tem o mesmo valor numérico, são palavras iguais, equivalentes, que devem ter significados semelhantes. E aí a gente estabelece uma conexão e começa a entender melhor o que é jejum de acordo com o hebraico, tzom. Então vamos lá. Uma palavra que eu conheço. Palavras que eu estou lembrado. Vamos lá. Primeira. A primeira é essa aqui, ó. Put-el. É um nome, né? Não é um nome? P-Vav Tit Tet Yud e a palavra El. É o eterno. Aleph e Lamed. Put-el. 86 mais 9. 86 mais 9. 95 mais 10. 105 mais 1. 106 mais 30. 136. Então eu tenho aqui uma conexão. O nome Put-el, que é o mesmo nome de Itró, Jetro, o sogro de Moshe Rabbeinu, ele tinha 7 nomes. Um dos nomes, Put-el, esse nome aparece no livro de Shemot, quando o filho de Aaron, Elazar, se casou com a filha de Put-el, ou seja, ela era uma midianita. E desse casamento nasceu Pinchas, Finéias, futuro sacerdote, que agradou muito ao Eterno, pelo seu zelo. A palavra Put-el quer dizer aflito do Eterno. Put-el, aflito de ele, aflito do Eterno. Então veja, aflito do Eterno. Outra palavra. Olha essa palavra aqui. Maor, opressor, opressão. Maor, mem, ain, vav, resh. Maor, 40 mais 70, 110, mais 6. Aqui não é Eresh, não. Eu coloquei Eresh. É Maor. Maor. Não Maor. Maor. Me perdoe. Não é Eresh. Por isso que a Gematria é boa, tá vendo? É maravilhosa a Gematria, porque faz a gente corrigir. Se eu fosse um escriba, eu teria colocado uma outra palavra. Maor é uma palavra completamente diferente. Completamente diferente. Quer dizer, força. Maor. Maor quer dizer opressão. Mas por que eu sei que está errado? Por causa da Gematria. Porque daria 106 mais 200, daria 306. Agora, o CAF é 20 e não 200. Então, 106
116, melhor dizendo. 116. 40. 40 mais 70, 110. 70 mais 110. Mais 6, 116. Mais 20, 136. Eu tenho certeza que a palavra está certa, porque eu já tinha verificado que a palavra tinha 136. Eu sei por causa da gemátria. Maor, maor, não maor, maor. Maor quer dizer opressão, opressor. Veja, mesma raiz da palavra som. Putiel, aflito do eterno, maor, opressor ou opressão. Uma outra palavra, por favor. Sadik, mem, alef e re. Aqui eu tenho Tsema. Tsema. Tsema quer dizer sedento. Só quero conferir para ver se eu não errei aqui a palavra. 90 mais 40, 130, mais 1, 131, mais 5, 136. Sedento. Então eu tenho sedento, eu tenho aflito, eu tenho opressão e eu tenho mais uma palavra também muito conhecida, muito conhecida. Kuf, essa é bem conhecida. Kuf, Vav, Lamed. Kol. Kol quer dizer voz. Voz. 100 mais 6, 106, mais 30, 136. Então, eu tenho aqui outra palavra também com o mesmo valor numérico de todas essas aqui. Eu tenho um sedento, alguém que está com muita sede, alguém que está sem água. Eu tenho aqui maor, opressão, opressor. Eu tenho put-el, aflito. E eu tenho voz, a nossa voz. Kol. Então, juntando tudo isso, você percebe que são palavras que denotam situações não de alegria, não de felicidade, mas sim de tristeza, de aflição, humilhação, dor, opressão. Não é verdade? São palavras que estão relacionadas com a palavra jejum. Claro que isso só é verificado no hebraico, no original. A palavra jejum é a tradução da palavra tsom. Eu tenho que focar no hebraico, porque a escritura, o original dela é a língua hebraica. Então, vamos lá. Então, esquece tudo que você já ouviu falar de jejum na sua vida, nas religiões, para que você possa aprender. Apaguei tudo, tá bom? Para que você possa aprender. O que significa o jejum? O jejum, o tsom, é uma revolta do ser humano que está aflito, que está sedento, que está sobre algum tipo de opressão, algum tipo de dificuldade, revoltado com alguma coisa que não está bem em determinada área da vida, e se recusa a colocar o alimento na sua boca, a comida e a bebida. Ou seja, o ser humano, ele chega ao ponto máximo de humilhação, que é recusar comer e beber. As duas coisas mais básicas criadas pelo ser humano, criadas pelo Eterno para o ser humano: comer e beber. Duas coisas básicas. Sem comida e bebida não vivemos. Inclusive, é um dos pecados que o Eterno coloca na Escritura Sagrada, no livro de Devarim, Deuteronômio, como um dos piores pecados
que o ser humano pode cometer contra o outro? Negar comida e bebida. O Eterno diz que a gente tem que dar comida e bebida até para o nosso inimigo. Se o teu inimigo, se a pessoa que te odeia tem fome, dá a ele de comer. Se ele tem sede, dá a ele de beber. Lembre-se que em Devarim, capítulo 23, o Eterno decreta para os Moavim e os Amonim, os Moabitas e os Amonitas, que eles não poderiam integrar a Assembleia do Eterno até a 7ª geração. Até a 7ª ou até a 10ª geração? Até a 10ª geração. Deixa eu só confirmar. Acho que é a 10ª geração. Então, se é a 10ª geração, são 700 anos. E qual foi o motivo que o Eterno chegou a esse decreto? Por que o Eterno chegou? Capítulo 23, verso 3 e verso 4. Nenhum Amoni ou Moavi poderá entrar na Assembleia de Adonai, tampouco qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração. Por qual motivo? Todo mundo vai dizer, porque eles contrataram Bilam, um feiticeiro, Balaão, Bilam, um feiticeiro para amaldiçoar o povo de Israel por pura inveja. Mas antes de tudo isso, o Eterno diz, não, em primeiro lugar eles não supriram vocês de pão e água quando vocês estavam no deserto. Depois vem falar do... Antes a questão do feiticeiro para amaldiçoar, isso é uma coisa secundária. O principal, na verdade, se eles tivessem suprido vocês de água, de comida, e contratado o feiticeiro, ótimo, tudo bem. Eu até relevava. Mas eles negaram para vocês pão e água. Lembre-se, por exemplo, que é descrito pelo profeta algo que a Torá não revela o motivo. Claramente, ela não revela o motivo da destruição de Sodoma e Gomorra, de Sedom e Amorá, mas no profeta Yehezkel, capítulo 16, Ezequiel, Yehezkel, capítulo 16, versos 49, não é verso 49? É verso 49. No verso 49, versos 49 e 50, é descrito o motivo real da destruição de Sodoma e Gomorra. O orgulho, a glutonaria, não supriu o pobre necessitado com pão, a ponto deles cavarem buracos e enterrarem a comida, ou comerem até não aguentarem mais para que não sobrasse comida para os necessitados. Não se podia jogar comida no lixo fora, como fazemos hoje em dia, por exemplo. As pessoas colocam no saco de lixo, né? Porque os pobres que estavam nas praças da cidade poderiam ir ali comer e se alimentar e continuarem vivos. Eles não queriam nenhuma pessoa necessitada na cidade. Eles queriam que eles morressem de fome e não voltassem mais para o território. Então, eles exigiam que as pessoas enterrassem os seus alimentos, cavassem buracos, enterrassem os alimentos que sobravam. E aquele que fosse pego ajudando um pobre necessitado era condenado à morte, ou pela fogueira, ou por picadas de abelhas. Muito bem. Então, são coisas muito importantes, porque a questão do comer e beber é uma coisa tão básica para o ser humano, e a gente fica se perguntando por que o Eterno criou o ser humano com essa necessidade, não é verdade? A necessidade de comer e beber. Você já pensou se nós não tivéssemos essa necessidade? Se não precisássemos comer e beber, como seria diferente a vida humana? Né? Não precisaríamos ficar preocupados com comida, com bebida, com preparar o alimento, não sentiríamos fome, mas também não seria uma oportunidade, pelo menos 3 vezes, né, que o ser humano come normalmente 3 vezes ao dia, seria pelo menos 3 oportunidades a menos no dia para o ser humano se lembrar de onde vem todo o alimento, do Eterno, do Criador, do Rei de todo o universo. E dessa forma, poder
abençoá-lo, poder bendizer o seu santo nome, agradecer a ele pelo alimento, que essa é a conexão. O Eterno criou o ser humano com essa necessidade, e nós, quando estamos com fome, com sede, nós realmente sentimos essa necessidade, sentimos esse, sabe, e ficamos, às vezes, até mal quando estamos com sede, quando estamos com fome. E quando nós aliviamos a fome, aliviamos a sede, nós ficamos tão felizes. E muitas vezes o ser humano se esquece. Mas se ele pensar um pouco, ele vai se lembrar que tudo vem do Eterno. E dessa forma, é uma oportunidade do ser humano honrar o Criador. Então, quando o ser humano é impedido de comer e de beber, quando é negado ao ser humano a comida e a bebida, nós não estamos só, quem negou isso a um ser humano, não está só acabando com a vida daquele ser humano. Ele também está acabando com uma conexão que poderia ser estabelecida com o Criador. Porque quando você faz tzedaká, no sentido de ajudar o necessitado, quando você dá alimento, água a alguém, você não só matou a fome e a sede da pessoa, você estabeleceu uma conexão com o Criador, uma oportunidade que aquela pessoa tem de honrar o Criador. Você já pensou nisso? Que maravilha! Agora vamos para o plano do jejum, Tzom. A questão de não comer e não beber não é porque alguém não te deu, não é porque alguém vetou a você esse alimento, essa água, é você mesmo que não quer. A humilhação é tanta, a revolta é tanta, a aflição é tanta, a opressão é tanta, que você chega a ponto da pior humilhação do ser humano, que é essa. Eu me recuso a comer, me recuso a beber. Isso é um estado extremo do ser humano. Tem que ter um motivo para isso, que é algo muito extremo. É extremo demais. Não é brincadeira, gente. Não se pode brincar de fazer jejum. O jejum é algo extremo. Vou repetir. O jejum é algo extremo, porque o alimento é algo totalmente lícito. O alimento é a nossa vida. Nós estamos recusando que a vida adentre a nosso corpo. Quando estamos com fome, com sede, necessitando de pão e água, no sentido metafórico, claro, pode ser qualquer alimento, ou pode ser qualquer bebida, estou dando um exemplo. Mas quando você está necessitando disso e você recusa essa vida entrar em você, preste atenção. Nós estamos recusando continuar. A revolta é tanta dentro de nós, o desespero é tanto, a aflição é tanta, a vergonha é tanta, que nós estamos simplesmente dando uma pausa na vida. E o corpo logo vai estranhar. Por que ele não quer comer? Qual o motivo? Tem que ser algo muito extremo. Vocês estão entendendo? O jejum não é brincadeira. Eu ensino isso com muito cuidado. Eu só faço um jejum no ano, que é um dia que a Escritura Sagrada nos convoca para nós nos humilharmos. Quando fala isso, nos humilharmos, é justamente pedindo isso, para que estejamos em jejum. Não coloquemos nem comida, nem bebida na boca. É o único dia do ano chamado Yom HaKippurim, o dia das expiações. É um dia totalmente justificável. E é um dia de aflição, é um dia realmente de opressão, é um dia realmente... Ah, tem outra palavra que eu esqueci de colocar. Olha essa palavra aqui, ó. Desculpa, eu esqueci de colocar essa palavra. É a palavra mutz ou motz. 40 mais 6, 46. 46 mais 90, 136. Motz. Motz é a mesma raiz da palavra mitz, que quer dizer suco.
Suco, que suco tem a ver com isso? Bom, suco, você sabe que um suco você vai espremer a fruta até sair o néctar, até sair o líquido da fruta, não é isso? Então, mitz tapuzim, suco de laranjas. Mitz tapurim, suco de maçãs. Mitz anavim, suco de uvas. É o quê? Espremer a fruta. A gente costuma aqui bater no liquidificador. Antigamente não existia liquidificador, se espremia até sair o líquido da fruta. Esse espremer, daí vem a palavra mitzrayim, sendo espremendo de forma dobrada, ser espremido de forma mitzrayim, aflição dobrada, opressão dobrada. O nome do Egito. É o que significa em hebraico. Aflição dobrada, ao dobro, está no plural. Esse ser espremido, é justamente da 136, a mesma palavra de tsom, jejum. Porque é isso que acontece conosco no Yom HaKippurim. Nós somos espremidos. Nós somos humilhados, porque é um dia para isso mesmo. É um dia que o Eterno convida a humanidade para refletir sobre os pecados. A dor que os pecados causam. E é uma humilhação tamanha que nos recusamos a comer e beber, enquanto o Eterno não decretar o nosso perdão, der a nossa sentença, ouvir as nossas orações, quando apresentamos a Ele o nosso corban, o nosso substituto. Então, o Yom HaKippurim é sim um dia justificável para o jejum, totalmente. Então, quando se faz um jejum, tem que ter uma justificativa para isso. Perceba, por exemplo, que recentemente nós celebramos a festa de Purim. E muita gente me pergunta sobre o jejum. Por que a gente não faz? Por que você não ensina fazer o jejum da festa de Esther? Por que você não... Por que você não ensina a fazer, que é um dia antes da festa, né? Por que você não ensina a fazer o jejum da festa de Esther? Bom, eu sempre falo. A minha resposta é a seguinte: olha, quem quiser fazer, faça. Eu não vou impedir ninguém que deseja fazer qualquer coisa. Quem sou eu para fazer isso? Eu não faço. Por que eu não faço? Primeiro que eu não estou desesperado, não estou aflito, não estou em opressão, não tem algo que está me oprimindo a ponto de eu deixar de comer e beber. Esther e o povo de Israel, na época, tinha sim. Tinha ou não tinha? Por que Esther fez jejum? Ela fez para fazer uma festa? Não. O jejum não foi por causa da festa. O jejum foi porque eles estava decretado para eles a morte de todos os judeus. O jejum de Esther foi mais do que justificado. Lembra que a palavra tsom tem a ver com a palavra kol, voz. É uma voz. O ato de fazer o jejum é uma voz que estamos colocando, uma voz de total rebelião. Olha, eu não suporto essa situação. Essa situação nós não aceitamos. Veja, estamos vivendo um momento terrível, um momento de aflição, um momento de que estamos sendo espremidos. O povo de Israel estava marcado para ser todos destruídos. Vocês conhecem a história? Vocês leram a Megilat Esther? Vocês leram o livro de Esther, a história de Esther? Então, o jejum lá tem algo totalmente justificado, gente. Há uma justificativa, há uma revolta. Se recusaram a comer e beber. Agora, hoje, eu vou celebrar a festa. O próprio livro diz como celebrar a festa. Né? Você não precisa fazer o mesmo jejum, a não ser que durante esse período você esteja passando por alguma aflição, algo, sabe? Talvez uma doença terminal, justificaria. Ou uma situação muito grave.
Mas se não tiver, você fazer o jejum sem ter uma causa aparente, você vai entrar justamente nisso aqui que Yeshua está falando. Quando jejuarem, não se apresentem com aparência abatida. Aqui no original aparece Kihan fei leve, ou seja, com o coração pesado, com o coração carregado, ou seja, com o coração abatido. A forma de dizer, com aparência abatida, ou seja, você está abatido, você se apresenta assim para mostrar que você está fazendo jejum. É a necessidade do ser humano de se mostrar para os outros, de ser notado. Ninguém está preocupado com isso, tá? Ninguém quer saber disso. Mas o ser humano, ele tem a necessidade de mostrar que ele está fazendo. Olha, não me interessa. Para mim, jejum é uma vergonha. E eu não quero saber se você está fazendo jejum, sabe por quê? Porque se você está fazendo jejum, você está num momento de vergonha. E eu não quero saber disso. Eu não preciso saber disso. Porque se você está em vergonha, realmente não é bom que ninguém saiba disso. Primeiro porque é uma situação que é uma situação vexatória. O jejum é uma situação vexatória. Coloquem isso na cabeça. Viu a raiz do jejum? É algo seu. Salvo quando o jejum é algo coletivo, como Yom HaKippurim. Isso não tem nada a ver, não é o que Yeshua está falando aqui. Por quê? Porque todo mundo está fazendo. Mas quando você faz separadamente, quando você faz sem propósito, quando você faz sem nenhuma ação evidente, não tem por que fazer. Está fazendo por quê, então? Ah, porque eu quero ser mais santo. Jejum não torna ninguém mais santo. Jejum não torna ninguém mais santo. Isso não é verdade. Se alguém lhe ensinou isso, isso é de acordo com as religiões. Eu não vou entrar nesse mérito. Nós não tratamos de religiões aqui. Só faça jejum se houver um propósito estabelecido, definido, se a situação for uma situação grave, se for uma situação que você já não suporta mais. O jejum é totalmente justificável. E é algo seu, é algo íntimo. Como diz aqui Yeshua, é algo íntimo. Não precisa os outros saberem. Para que você divulga? Para que divulgar que você está fazendo jejum? Que é algo íntimo. É algo seu. Ninguém precisa ficar sabendo. O Eterno é que tem que saber disso. Entenderam? Pelo menos é a nossa opinião. Não é jejum, não é brincadeira, gente. Eu vou fazer porque eu quero ser mais santo. Você quer ser mais santo? Obedeça aos mandamentos. É o que a Torá ensina. Parashá Kedoshim, capítulo 19 em diante de Levítico. Parashá Kedoshim, santos. Quer ser santo? Obedece os mandamentos. Quer ser santo? Faz-te sedacá. Quer ser santo? Não fala mal do próximo. Quer ser santo? Honra o pai e a mãe. Quer ser santo? Guarda o Shabat. Quer ser santo? Não coloca obstáculos no caminho do cego e não amaldiçoa o surdo. Verso 17. Ataki tatsum tassur rochecha vetirhatz panecha. E você, quando pôs jejuares, tassur rochecha, penteie o cabelo, ajeite a cabeça. Ele não está falando pentear o cabelo, mas é trazendo para os nossos dias. Ajeite a sua cabeça, lave o seu rosto. Ou seja, não.
Eu tenho que fazer isso quando eu jejuar, ficar lavando o rosto, a gente penteando o cabelo. Não, gente, isso aqui é metáfora, é forma de dizer. Quem estava no dia ouvindo Yeshua entendeu completamente, porque o idioma é a fala da época, é a forma de falar da época, são os ditados da época, entendeu? O que é que isso quer dizer? O que é que significa isso? Significa o seguinte: não fique divulgando que você está fazendo jejum. Seja sigiloso. Né? Até porque é uma vergonha. É um momento de vergonha. Então seja sigiloso. Não fique mostrando a todos que você está desesperado. Quem tem que ver isso é o Eterno. Então você observa que há um elo entre os três assuntos: Tzedaká, Tefilá e Tzom, jejum. Os três assuntos falam da mesma coisa. O que há de comum nos três assuntos? A humildade, a discrição, não se exaltar, não querer se mostrar em público. Porque tem gente que acha que o jejum, hoje em dia, e na época de Yeshua, achavam olha, eu estou fazendo um jejum, ou seja, olha como eu sou santo, eu estou fazendo um jejum. Lembre-se que até questionaram Yeshua, por que os teus discípulos não jejuam? Pô, não jejuam porque não tem algo aparente para fazerem. Eles vão jejuar no Yom Kippurim. Eu não estou falando nada contra o jejum aqui, por favor. Tem muita gente que ouve as coisas e parece que não pensa direito, sabe? Não pensa direito. Por favor, ouça bem o que eu falo até o final e depois pense e raciocine. Eu não estou falando contra o jejum. Eu jejuo uma vez por ano. Você pode jejuar mais de uma vez por ano? Se algo grave acontecer, eu jejuaria. Sem dúvida. Se um familiar, se um ente querido, alguém próximo estiver numa situação difícil, numa situação de uma doença, eu jejuaria. Porque para mim seria algo extremo. Mas eu jejuaria sem que ninguém soubesse. Entendeu? Essa é a diferença. Eu não preciso fazer isso para todo mundo saber. O jejum coletivo é totalmente diferente. Todo mundo está fazendo. Então ninguém está querendo ser melhor do que o outro. Todos estão fazendo. E é totalmente justificável no Yom Kippurim, por causa dos pecados, é totalmente justificável. Uma doença terminal, uma coisa que realmente está destruindo a vida. É claro que a gente vai levantar a nossa voz, entre aspas, col, que tem a ver com a palavra, porque nós estamos sendo oprimidos, nós estamos sendo afligidos, nós estamos sedentos. É algo, como foi no caso de Esther, pessoal. Davi Ramel, o rei Davi, também fez um jejum, você lembra? Com o problema com Batsheva, com Uriá, e ela engravidou, e estava para perder a criança. No livro de Shemuel está escrito, ele fez jejum. Mas por que ele fez o jejum? Era algo justificável ou não? Claro que era. Vocês lembram que quando Ioná, o profeta Ioná, Jonas, foi até Nínive anunciar a destruição de Nínive, eles fizeram ou não fizeram jejum? Fizeram. Mas por que eles fizeram jejum? Gente, eles ouviram da boca do profeta do Eterno que a cidade seria destruída. Entenderam? E foi um jejum coletivo ali. Foi um jejum coletivo, porque toda a cidade seria destruída. Todos os habitantes seriam atingidos. Então, todas as vezes que você observar jejum na escritura, tem algo justificável aí. Tem uma justificativa aí. É algo extremo. É algo extremo. Entenderam? É algo extremo. Então,
Ah, mas eu quero porque eu quero alcançar, assim como Yeshua, que ficou 40 dias. Por favor, você não é Mashiach. Assim como Moshe ficou 40 dias e 40 noites, você não é Moshe. Você não vai subir lá no Monte Sinai para receber as tábuas, que você não tem nem condições disso. Para você fazer isso, você tem que viver como Moshe viveu, ter a humildade que ele tinha, ter a intimidade que ele tinha. E mesmo que você tenha hoje a intimidade que Moshe tinha, o Eterno não vai entregar Torá para ninguém, porque ele já entregou. E a Torá é uma só. Entendeu? Ah, porque Yeshua. Mas você não é Yeshua. Você vai também derramar o seu sangue também no madeiro? Entendeu? Então, porque. Mas não é para todo mundo. A gente tem que entender a escritura que determinadas coisas, entender determinadas coisas e saber o que cabe a cada um de nós. Se há algo grave, se há algo grave, se tem algo grave que está afligindo a sua vida, que está oprimindo, você fala, é justificável, eu não quero nem comer nem beber, porque enquanto isso não se resolver, enquanto isso não... Então, isso é justificável. Assim foi o caso de Esther. Mas o Eterno não manda ninguém fazer jejum, isso tem que ficar bem claro. Só há uma vez que ele ordena, que é o Yom Kippurim. O restante parte de você. Como também ele não manda ninguém fazer voto e promessa. É algo do ser humano. Então, jejum é isso aí. Olha, o texto continua no verso 18. Velot tivadá le Adam betanitecha. Que im le avicha bassater, novamente, ó, bassater, no segredo, no sigilo. Mesma palavra que foi utilizada para tzedakah. Essa é a palavra de ligação entre as três. Tzedakah, tefilá e som, jejum. No segredo, no sigilo, em secreto. Ve'avicha ha'ro'e bassater gemulecha. Bagalui e Shalem Lach. Veja, mesma coisa que foi utilizada também em relação a Tzedakah. Não será conhecido ao ser humano o teu jejum. E não deixe conhecido ao ser humano o teu jejum. Pois se fez ao teu pai no segredo, em sigilo, para que ninguém saiba do jejum, com exceção de teu pai, que está com você em secreto. E seu pai, que vê o que você faz em segredo, em secreto, dará a você a recompensa. É algo seu, então não precisa os outros saberem. Quem é que precisa saber disso? O Eterno. E se você se recusa a comer e a beber, isso chamará a atenção dele. Claro. Você não está agradecendo a ele pela comida e pela bebida, porque você não está comendo e bebendo? Então, muita gente também pergunta, jejum, eu posso... É quanto tempo? Gente, isso aí... Em primeiro lugar, quando se fala de jejum, a gente está falando do jejum da Escritura. O jejum da Escritura é o jejum do Yom Kippurim, são 24 horas. A Escritura determina. É do pôr do sol do décimo, do nono, a partir do pôr do sol do nono dia, que é o início do 10º dia, ao pôr do sol do 10º dia, que é o início do 11º, do 7º mês do mês hebraico, Tishrei. Entre setembro, metade de setembro e metade de outubro. São 24 horas. Da tarde de um dia para a tarde do outro dia. Sem comer, pode beber. Não, é sem comer, sem beber nada. Jejum é isso, som é isso. Tá? E esse é o jejum em relação ao Yom Kippurim. É o único que a Escritura fala. O restante foram os próprios seres humanos que criaram. Né? Nós criamos. Nós é que inventamos essa forma de chamar a atenção do Criador.
Ela é uma forma válida? Mas é uma forma muito extrema. Só faça se tiver um propósito real. Se o propósito é chamar a atenção do próximo, não faça. Porque você está cometendo, na verdade, um pecado do orgulho, de se exaltar, de querer ser melhor do que os outros. Não faça isso. Ninguém pode te obrigar a fazer jejum. Você faz se você quiser. O Yom Hakpurim, você faz se você quiser. Se você quer realmente continuar na comunidade do Eterno, fazendo parte do povo do Eterno, a Escritura diz isso. Mas você não é obrigado. Ninguém é obrigado a se humilhar. Né? Você faz porque você quer, você deseja fazer. Jejum é a mesma coisa. Então, muito cuidado com relação a esse tema. Porque geralmente, quando se faz isso, é para mostrar que é mais santo, para adquirir santidade. Ninguém adquire santidade em jejum. Ninguém. Tá? O jejum não é para isso. O jejum é uma revolta, uma rebelião à situação que está se passando. É justificável quando há uma situação extrema. Vocês vão ver os jejuns na Escritura Sagrada, vocês vão notar isso que eu estou falando. Sempre uma situação extrema. Alguém que morreu, acabou de morrer, e o pai, a mãe, o irmão está desesperado e a ponto de não querer colocar nada na boca, não comer nada. Entendeu? Isso é justificável, são muitas justificativas. Bom, verso 19 já vai tratar de outro tema, tá? Então vamos dar continuidade. Capítulo 6 de Matitiarro, verso 19. Mais uma vez, eu volto a dizer a vocês, não estou falando nada contra jejum, nada disso, tá? Estou falando contra isso. Eu estou explicando a vocês de acordo com a Escritura o que é jejum. Você faz se você quiser. E quando fizer, eu não quero saber. Eu não preciso saber. E ninguém precisa saber. Só você. E tenha certeza que o Eterno está sabendo. Mas só faça se tiver um motivo real, justificável, para um ato tão extremo como esse. O jejum tem que ser algo, gente, especial. Guarde o seu jejum para o Yom Kippurim. A não ser que aconteça uma coisa muito extrema com você. Aí tudo bem. Mas se não, não fique tornando um ato desse tão comum. Eu gosto de fazer jejum o tempo todo. Gente, só se você vive revoltado o tempo todo. Não é possível. Não é possível. Isso não faça jejum no Shabat. É transgressão, é pecado. Não se pode ficar sem comer, sem beber no Shabat. Isso é transgressão. Salvo se no Shabat cair justamente o Yom Kippurim no Shabat. Se não, não faça jejum no Shabat, porque isso não é lícito. Você está transgredindo o mandamento da Torá. Como também em nenhuma das outras festas do Eterno. Somente no Yom Kippurim. Ok? Verso 19. Lo tatzru lachem otzarot bekerev haaretz shesham yochal ash verakav ganavim, ladrões, né? Yarteru ignovu, não juntem para vocês tesouros, riquezas, otsarot, riquezas, bekerev, na batalha. Vai dar letra isso aqui. Bekerev, na batalha, haaretz, na batalha da terra, na luta da terra. O que significa isso? No dia a dia, né? Na batalha da vida, na batalha do dia a dia. E você só pensa em juntar riquezas, riquezas, riquezas,
Riquezas e riquezas. Shecham Yohal Ash, onde se come a traça, onde a traça come. A traça não come as roupas? Muitas riquezas as pessoas juntavam, era através de roupas. Roupas, gente, hoje é cara, hoje tem muita roupa cara, né? Principalmente roupas que você quer uma exclusividade. Roupas que são produzidas poucas peças são mais caras, né, do que aquelas roupas que são produzidas em larga escala. Ou então quando a roupa tem uma grife, né, aquela grife que só porque tem aquela grifezinha ali é mais cara do que todas. O tecido é igual, é tudo igual, mas só porque tem aquele símbolozinho ali, né? Aquele bichinho ali, que eu não vou falar aqui para não fazer propaganda, tem aquele bichinho ali, não tem graça nenhuma a roupa, mas só porque tem aquela grife ali, é de um valor absurdo. Né? Antigamente as roupas eram muito caras porque elas eram únicas, não existia indústria de roupa, então se produzia uma única peça e se demorava para produzir. Então você ocupava uma pessoa. Hoje se produz roupas, milhares de roupas por dia numa determinada fábrica. Antigamente se produzia uma roupa uma semana, até um mês para se produzir uma roupa, a depender da roupa. Então as roupas eram caras. Quem tinha 3, 4, 5 peças de roupa era considerado uma pessoa rica, gente. Essa que é a realidade. Antigamente era assim. Então, quando Yeshua fala da traça comer, ele está dando um exemplo, né? Você deixou a roupa ali guardada. Por que a traça come a roupa? Todo mundo já passou por isso. Porque ela fica muito tempo guardada ali na gaveta. Não usa, guardando ali, né? E aí a traça vai comendo. Você acha que ela está bem protegida, mas ali a traça está comendo. Vai devagarzinho. A traça é um negócio incrível, né? Ela vai devagarzinho, ninguém vê. Ela vai se arrastando pelas paredes. Ninguém dá nada por ela. Ninguém fala. Algumas pessoas varrem, tiram dali, mas daqui a pouco ela volta devagarzinho, vai entrando, e vai nas gavetas. E aí vai comendo a roupa, vai roendo aos pouquinhos, pouquinho. E aí quando você vê, tá lá os buracos na roupa, né? Traça. Ele tá dando um exemplo, né? Ele tá falando de riqueza aqui em geral. E não só isso, Verakav, Ash, Verakav, Ve, Ganavim. As traças comem e também apodrecem. Verakav, apodrecem. E ainda tem os ladrões. Os ladrões. Ganavim. Ganav, ladrão. Ganavim, ladrões. Yartru procuram. Eles buscam. Veignovu e roubam. Roubarão. E roubarão. Futuro. Roubarão. Eles irão procurarão. Também está no futuro. Yartru procurarão. Vignovu e roubarão. Por mais que você guarde, por mais que você esconda, por mais que você proteja o seu patrimônio, não tem jeito. Gente, nós não temos nada. Nem existe no hebraico o verbo ter. Não existe. Eu tenho uma casa. Isso não tem como falar no hebraico. Eu posso dizer assim: Yeshli bait. Yeshli bait. Existe para mim uma casa. Existe para mim. Yeshli. Aí traduz para o português, aí colocam eu tenho uma casa. Mas no hebraico, na língua do Eterno, não tem o verbo ter. Por que o Eterno não colocou o verbo ter? Porque, na verdade, nós não temos nada. Tudo fica aí, tudo passa. Nós passamos.
pessoa pode ser a mais rica do planeta. Nem sei quem é o homem mais rico do planeta Terra. Estou falando em relação a dinheiro, a riquezas, a bens materiais. Porque para dizer quem é mais rico, só o eterno. Para dizer quem tem mais a presença dele. Para dizer que aí só o eterno. E esse pode ser a pessoa mais simples da Terra. Né? Abençoado. Essa pessoa, seja lá quem for, é abençoado. É abençoada. Normalmente é uma mulher. Que são as que têm mais proximidade com o eterno, né? As que têm mais elevação. Normalmente. Não estou dizendo quem. Não estou falando. Eu estou imaginando. Só o eterno sabe. Só ele, só o Criador sabe. Mas vamos pensar na pessoa mais rica do planeta Terra, de acordo com nós, seres humanos. De acordo com as riquezas. Ele vai morrer, vai ficar tudo aí. Não leva nada. Nada! Porque é que nós não temos nada. Risque esse verbo, já que não existe no hebraico, risque ele da sua mente. Procure não ter, e sim ser uma bênção. Porque é isso que o Eterno convidou o nosso pai Abraão. Se tu uma bênção. Ele não disse, tenha tu uma bênção. Seja você uma bênção. Não acumule. Ou seja, não coloque o seu coração em acúmulo de riquezas. É claro que nós vivemos num mundo que necessitamos de dinheiro. Se a gente precisa comer, a gente precisa de dinheiro. Se a gente precisa se locomover, você tem que pagar. Se você quer beber água, você tem que pagar. Se você quer comer, você tem que pagar. Tudo a gente precisa pagar. Porque a sociedade foi implantado isso por Nimrod. Isso é uma rebeldia. Mas precisamos de dinheiro. Mas a sabedoria do Eterno nos faz viver, utilizar o dinheiro sem ser engolido por ele, sem ser laçado por ele, sem estar amarrado a ele, sem servir a ele. Não, ele é que vai nos servir. Entenderam? O dinheiro tem que ser teu empregado. O dinheiro tem que te servir e não você servir a ele. O dinheiro tem que ir atrás de você e não você ir atrás dele. Você tem que ser mais, sabe? Você tem que se valorizar mais. O teu valor não é dinheiro que determina. O valor da tua alma não é dinheiro nenhum que determina. O próprio Yeshua ensina isso quando diz: uma alma vale mais que o mundo inteiro. Baruch Hashem. Tem que se valorizar mais. Tem gente que se vende ao dinheiro, se prostra ao dinheiro, serve ao dinheiro. O dinheiro é o seu Deus. Vive em função do dinheiro. O dinheiro está acima de tudo. O dinheiro tem que estar debaixo dos teus pés. Claro que eu estou falando de forma... Gente, vocês estão estudando o Sermão da Montanha. Por favor. Vocês já perceberam como o hebraico ele possui ditados, ele possui... Né, e Yeshua usa muito isso. Faz você pensar um pouco. Por favor, não estou falando que você tem que colocar o dinheiro debaixo do seu sapato e ficar pisando nele. Por favor. Entenda o que eu digo. Não coloque o dinheiro na frente da família, na frente do eterno, na frente do teu descanso, da tua saúde, da tua felicidade. Você tem que fazer com que o dinheiro sirva a você. Não você servir ao dinheiro. Não deixe ele enlaçar o seu coração, a sua mente. Eu não estou falando isso da boca para fora, gente. Eu vivo isso.
Eu vivo isso. Senão não estaria falando para vocês aqui. Não tem usura nenhuma. Eu posso já ter tido isso. Eu posso já ter sido escravo do dinheiro. Mas depois de eu ter chuvar, não. Isso acabou. Isso eu falo do fundo do coração. Do fundo da minha alma. Aprendi muito com Yeshua. Baruch Hashem. Um beijo para ele. Baruch Hashem. Ele libertou meu coração. Veja, através da luz da Torá, que emana do seu corpo, que emana da sua vida, que emana das suas palavras. Ele fez a Torá viva, como uma chama acesa. Entende o que é isso? As pessoas perguntam, como é que Yeshua pode me libertar? Entenderam? Entenderam como? Através da luz da Torá, que emana dele. Ele é a Torá viva. A Torá, gente, só é viva se você praticar. Se alguém praticar. Se ninguém praticar, a Torá está morta. Você pode, como disse Yeshua, você é luz, você é sal. Lembra desse estudo? Através de você, a Torá, ela está em evidência. Olha que lindo essa foto. Essa foto é no Vale do Hula, entre a Galileia e o Golã. O Vale do Hula é um local em Israel que foi mantido, foi deixado para nós vermos com os nossos próprios olhos, Baruch Hashem, a terra de Israel, que no início do século XIX, finalzinho do século XIX, início do século XX, os pioneiros encontraram. Cheios de pântanos, toda pantanosa. Tiveram que drenar os pântanos, Olha, é simplesmente sensacional você ver isso. E não só isso, esse local é um local de migração das aves. Israel está, apesar de ser muito pequeno, mas é algo incrível, Israel. Olha só, Israel está no meio, no coração, é o coração de 3 regiões, de 3 filhos, de Noé. Aqui em cima está Yafet. Aqui à esquerda está Ram. Deixa eu colocar aqui em hebraico, né? É melhor, né? Vou pegar a borracha aqui. Pronto. Vou colocar em hebraico para você, para ficar mais fácil também para mim. Pra me lembrar. Aqui está o Yud. Aqui está o Het. E aqui está o Shin. Olha que interessante. Ao norte está o Yud, a mão. A mão, que é o significado de Yud. Yud, mão. De Yefet, Jafé. À esquerda, de frente para o Shin, está o Het, que é barreira em hebraico. Het, barreira. Het de Ram, quente. Ram, cão. Que gerou Cush, que gerou Nimrod. E de frente para ele, do outro lado, ele está ao oeste e ao leste, está o Shin de Shem, nome. Shin quer dizer dente, Shin, Shem, dente. Shem, nome. É o caso Sem, os semitas. E aqui no meio está justamente o pontinho, o ponto, o coração, que fez esses 3 irmãos se separarem. Canaã. A terra da discórdia,
a terra da separação, o motivo de separação entre os irmãos, o motivo da desavença. E esse lugar foi profetizado por Noé, que Shem iria dominá-lo. E aconteceu. E não só Shem, como também o Elohim de Shem, Adonai. E também aconteceu. Porque o Eterno escolheu desse ponto o lugar, dentre todos os lugares da terra, para fazer habitar o seu santo nome para sempre. O Monte Moriá, Macoreia. Uma coisa leva a outra, eu falo demais, né? Tem nada a ver o assunto, mas vamos lá. Deixa eu tirar aqui, mas não vou apagar totalmente. Pronto. Agora vamos voltar aqui agora. Aqui é a Europa, aqui é a África e aqui é a Ásia. Vou repetir. Yefet, Europa. Ham, África. Shem, Ásia. Aves da Europa, da África e da Ásia se encontram em um ponto da Terra chamado Eretz Israel, mais precisamente no Emek Hula. Emek Hula, Vale de Hula, o Vale do Hula. O Vale do Hula, onde essas aves migratórias escolheram para fazer a migração. Sempre elas têm que migrar, depois elas voltam para o seu lugar. Então Israel recebe bilhões e bilhões de aves no ano. Migratórias. Elas não ficam lá, elas simplesmente migram, passam um período e seguem adiante. Ponto de encontro, Emek Hula, o Vale do Hula. Um dia você vai e você anda e você pega o binóculo e você vê aves. Se você tiver sorte de ir num dia em que as aves estão, né, no período de migração, vocês vão ver aves diferentes do mundo inteiro. É incrível. Bom, vamos voltar para o assunto. Eu sempre digo, eu não consigo tolerar a ideia de te mostrar uma foto e não te explicar, porque você vê isso aí e você fala, não estou entendendo nada. Então, por isso que eu gosto de explicar, principalmente quando se trata de Israel. Capítulo 6, verso 20, continuando o mesmo assunto de juntar riquezas. Éfes, zero. Em hebraico quer dizer zero. Éfes. Itzru lachem otzarot. Bashamayim. Lo yuchal ash. Verakav veganavim. Lo yachtru velo ignovu. Éfes quer dizer zero em hebraico. Éfes, zero. Hat, 1. Stein, 2. Aqui é usar essa palavra. O que significa essa palavra aqui? O tradutor colocou somente Itzru, lachem, somente junte para vocês. Zero, ele colocou somente. Eu acredito que essa palavra aqui, que falou Yeshua, Éfes, não faz parte do verso. Faz parte do verso anterior. Vou voltar aqui. Mas é a minha opinião. O verso anterior termina assim. Não juntem para vocês tesouros na batalha da terra, onde comem traças e apodrecem, onde as traças comem e apodrecem. E ladrões procurarão e roubarão. Éfes, zero. Não, ou seja, não juntem nada. Éfes, para mim, faz parte desse contexto aqui. Aí dividiram, na minha opinião, erradamente, porque não faz sentido essa palavra Éfes aqui. Zero.
Porque ele não está falando de zero agora, ele está falando de você juntar, mas juntar no lugar correto. Juntar aonde? Pachamai, nos céus. Pachamai, porque ali a traça não vai comer. E outra, não vai apodrecer. Não apodrece. E nenhum ladrão vai poder roubar. O que significa juntar nos céus? O que significa isso? Juntar no mundo vindouro. Juntar no reino que está preparado nos céus, que descerá para a terra. Mas como é que eu posso juntar riquezas lá? Aí pegam um texto desse e, na Idade Média, começam a vender terreno no céu. Começam a vender facilidades no céu. Começam a vender não só terreno, como também mansões no céu. Quartos no céu. É impressionante. Parece brincadeira, parece engraçado, mas é o que aconteceu durante a Idade das Trevas. Mais engraçado é que um escritor muito famoso da época, né, um escritor famosíssimo, chamado Dante de Alighieri, que tanto inventou sobre o inferno como inventou sobre o céu, satirizando a época, o tiro saiu pela culatra, porque as religiões, principalmente o cristianismo na época, pegou as ideias de Dante de Alighieri para usar ao seu próprio favor e fez muitas pessoas terem medo em relação ao inferno e muitas pessoas investirem dinheiro, riquezas nos céus. Porque tiraram de um texto totalmente sem ver contexto nenhum, sem entender o que é hebraico, o que é que Yeshua está ensinando, tudo de forma metafórica, tanto o primeiro como o segundo. O que ele está dizendo aqui? Vocês devem juntar riquezas, não riquezas daqui da terra, mas as riquezas dos céus. Porque essas riquezas, veja só, essas riquezas, a traça não corrói e não apodrece. As palavras do Eterno não passarão. A Torá nunca passará. A Torá foi corroída pelo tempo? Baruch Hashem. Se você hoje senta no século XXI, em pleno século XXI, com toda a tecnologia que existe hoje, com todo o conhecimento que se multiplicou hoje, por que você ainda senta para estudar a Torá? Por quê? Porque a traça não comeu e a podridão não corroeu e não tem nenhum ladrão para roubar. Porque não tem como destruir a Torá. Então, é esse tipo de riqueza, esse tipo de herança, que a Torá é chamada de herança. É isso que nós devemos juntar, esse conhecimento. Sabe por quê? Porque isso ninguém jamais tirará de você. Se você juntar as riquezas da terra, as coisas da terra, as coisas que o sistema nos dá, nos concede, nos ensina, nos impulsiona a buscar, tudo isso será roubado, gente. Riquezas, por exemplo. Da noite para o dia a pessoa fica pobre, não é? Da noite para o dia se perde tudo. A pessoa é cometida de uma doença. Da noite para o dia os amigos vão embora. Os amigos, entre aspas. Os Haverim, amigos, entre aspas. Entre aspas. Vão tudo embora. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Da noite pro dia se acaba tudo. Se perde tudo. Se perde até a vida. Acabou. Né? De uma hora para outra. Agora, o conhecimento da Escritura Sagrada, o conhecimento do Eterno, o conhecimento da Torá, isso ninguém pode te roubar. Ninguém pode tirar de você. Isso não apodrece,
porque ela é atemporal, ela não passa. Os céus e a terra passarão, mas não passará a Torá. Porque a Torá não é dessa terra, é celestial. Vem do eterno, Bashamai, dos céus, no mais alto e sublime que você possa imaginar, Marom, lá onde está o eterno. É esse tipo de coisa que você vai juntando para o mundo vindouro. Por isso que disse Yeshua, Kol Michel Neamen, Beolam Hazeh, Zohe Veoneamen, Leolam Rabá. Aquele que disser amém neste mundo terá o mérito e poderá dizer amém. Poderá dizer amém pelo mundo vindouro inteiro. É justamente isso que significa juntar tesouros nos céus. É isso aí. É você ir plantando no mundo vindouro para você colher. Para você poder usufruir do mundo vindouro, você tem que plantar aqui neste mundo as coisas celestiais. Você tem que deixar as coisas celestiais conduzirem a sua vida. Você tem que deixar o eterno conduzir a tua vida. Você tem que deixar o eterno te ensinar. Você tem que seguir as orientações do Todo-Poderoso. E não ser conduzido pelas coisas deste mundo. Coisas essas que a traça come, que apodrece, porque são coisas podres realmente. São coisas temporais, que enferrujam, que se desgastam. E tá assim, ó, de ladrões para roubar. Roubar a nossa paz, roubar a nossa confiança, te enganar, como muitas religiões fazem aí com seus fiéis, enganando pessoas de boa índole, pessoas de boa intenção, mas que estão sendo enganadas, roubadas, literalmente. Metem a mão no bolso e roubam literalmente o esforço, o suor da pessoa, a confiança da pessoa. Como sempre fizeram, né? E para terminar, para a gente terminar, verso 21. Até aqui. Então, o verso 21 e o número 10 é do verso 22 em diante. Kibimakom, otsarecha, melhor dizendo, perdão, otsarecha, Kibimakom, otsarecha, sham irie gam libecha, porque onde estiver a tua riqueza, também estará o teu coração. Presta atenção. Bimakom. É que é makom, lugar. Normalmente essa palavra está associada a Jerusalém, mais precisamente ao Monte Moriá. Hamakom, o lugar. Kibamakom, pois, porque no lugar, otsarecha, a tua riqueza, no lugar que estiver a tua riqueza, Sham, ali, Irie, estará, Gam, também, liberra o teu coração. Essa frase, você tem que pensar um pouco. O que é que Yeshua está falando? Presta atenção. Que coisa linda, que ensino maravilhoso. Oh, Yeshua, como tu és maravilhoso. Que coisa linda, que sabedoria. No lugar que a tua riqueza estiver, ali estará o teu coração. Então, eu pergunto, essa é a grande pergunta. Em que lugar está a tua riqueza? Porque o lugar que estiver a tua riqueza, também o teu coração estará ali. O que é riqueza para você? Qual é a sua riqueza? É justamente o lugar onde o teu coração está.
onde foi aberto a porta do teu coração. Nós abrimos a porta do nosso coração para aquilo que consideramos ser a nossa riqueza. O que é a sua riqueza? São os bens materiais? É o seu trabalho? O que é a sua riqueza? O que é? Eu gosto desse texto. David Ameller, do rei David. Está no Salmo 119. É emocionante ler. Eu acho lindo. E eu quero ler em hebraico também. Então eu vou abrir aqui a Bíblia em hebraico. Salmo 119, verso 72. Baruch Hashem. Aí você vai entender o que é que Yeshua quer dizer. Você vai entender o que é que ele está querendo dizer. Eu tenho certeza que ele tinha em mente esse texto. Ou um texto bem parecido. Eu acredito que seja esse texto que ele tinha em mente. Um texto muito conhecido pelo povo de Israel. Salmo 119, verso 72. Tov li Torah picha me alfei zahav vakesef. Tov li, melhor para mim, bom para mim, melhor para mim, Baruch Hashem. Torat picha, a Torá que saiu da tua boca, a Torá que decretaste, a Torá que saiu da tua boca, me alfei, que alfei, me alfei. Que coisa linda. Que, do que fortunas, alfei. Alfei, do que milhares. Alfei, a palavra elef. Elef, elef quer dizer mil, elef, mil. Alfei, milhares, do que milhares, ou seja, do que fortunas, do que riquezas. Milhares de zahav, vakesef, do que milhares de ouro e prata. Milhares, mais do que mil, dobro ou mais ainda. Plural de elef, elef, mil, do que milhares de ouro e prata, do que fortunas de ouro e prata. A Torá que decretaste, a Torá que saiu da tua boca, é melhor para mim, Tovli, melhor para mim é a tua Torá, Adonai, que saiu da tua boca, essas riquezas que saíram das tuas entranhas, essas riquezas pelo amor que tens pela humanidade, que entregaste ao nosso povo, que entregaste à humanidade, que entregaste aos seres humanos. Esses ensinamentos. E eu posso ler esse texto. Eu posso ler. Com toda humildade, Adonai. Conheces o meu coração. Eu posso ler esse texto. Não é todo texto, gente, que a gente pode ler. A gente só pode ler como se fosse nós falando, como se estivéssemos falando, melhor dizendo. Você só pode ler um texto como se fosse a tua fala, se você viver isso. Se você não vive, não, nem leia o texto. Assim, você pode ler o texto, mas não leia como se fosse a sua voz. Eu posso dizer esse texto aqui, com todo o meu coração, posso dizer a vocês. É sinceridade. Para mim vale mais a Torá do que uma fortuna em ouro e prata. O que fortunas em ouro e prata. Posso dizer. Posso dizer porque isso já aconteceu. São testes que a gente tem na vida e que aí a gente pode abrir a boca e dizer, olha, eu já fui testado nisso. Eu já tive muitas propostas para ganhar muito dinheiro em negócios que eu poderia fechar num sábado. E eu recusei. Prontamente, sem pensar, sem ficar com dúvida, porque eu tenho uma fé completa no Criador. Porque para mim, Tovli, Torat Picha, Me Alfei Zahav Kesef.
porque para mim é muito melhor a Torá do Eterno que saiu da tua boca, a Torá que saiu da tua boca, Adonai, que milhares de ouro e prata. Você pode dizer, Davi que falou isso, mas é muito fácil falar isso quando se é rico, quando se é rei. Quando ele escreveu isso, ele não era rei ainda. E há provas quando você lê o texto. Você lê todo o Salmo 119, você descobre que ele ainda não era rei. É o simples fato dele dizer que pelos mandamentos do Eterno, ele tem a possibilidade de falar diante de qualquer rei. Ou seja, ele não era rei ainda, diante do rei. O rei era Shaul, né? Tov li Torat Pichá me alfei Zahav Kesef. Deixa eu colocar para vocês. Vocês verem o texto. Vou colocar aqui a Davar, né? Olha aqui, ó. Não sei como está na sua tradução, mas para mim o que nem quero saber, o que importa é o que está no original. Tradução é tradução. A autoridade final é o original. Mas acredito que não há nenhuma aberração de adulteração de tradução disso aqui. Até porque o salmo é gigante, então normalmente eles pensam, as pessoas não lêem esse salmo todo. Tov li, melhor para mim. Torá Pchá, a Torá que saiu da tua boca. Pi é boca, Pchá, a tua boca. Torá que decretaste, a Torá que saiu da tua boca. Me alfei do que milhares de Zahav, ouro, Vakesef, prata. Ouro e prata. Ok? Baruch Hashem. Faço das minhas palavras as palavras do teu servo, David Amélé, do rei David. A Torá que decretaste, Adonai, é melhor para mim do que milhares de ouro e prata. São as duas coisas que representam as riquezas da terra, não é isso? Ajuntem riquezas nos céus. Que as riquezas, que o teu coração esteja lá com o Eterno, com as riquezas que estão nos céus. As riquezas realmente, as ricas palavras do Eterno. Mas eu tenho. Aí perguntaram na Torá, perguntaram a Moshe, né? Mas eu vou ter que. Quem irá, né? Quem subirá, Baruch Hashem? Quem subirá até os céus para trazer para nós? E respondeu Moshe: a Torá que o Eterno decretou está diante de você, está na tua mão, está na tua boca. Você pode guardá-la, você pode ter acesso a ela, você pode usufruir dessa herança, você pode usufruir desses ensinamentos. Baruch Hashem, que coisa maravilhosa, que coisa linda, 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 linda. Baruch Hashem. Quem irá até os céus? Ou quem descerá ao mais profundo da terra para trazer para nós? Isso está no livro de Devarim, né? Nos últimos capítulos, né? Moshe, ele fala sobre isso. Se eu não me engano, na Parashá Nitzavim, né? Na Parashá Nitzavim é que fala, né? As coisas ocultas pertencem a Adonai, teu Elohim. Contudo, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para podermos guardar todas as palavras da Torá. Que coisa maravilhosa. Coisa linda. Quero ler para vocês isso também que eu acabei de dizer. Está realmente na Parashá, minha mente está boa. Parashá Nitzavim, capítulo 30. Coisa linda. Capítulo 30, a partir do verso 10. Acompanhe comigo, Devarim, capítulo 30, verso 10. Deuteronômio 30, verso 10. Entretanto, tudo isso acontecerá caso vocês prestem atenção ao que Adonai, seu Elohim, disser para vocês. Para que vocês obedeçam aos seus mandamentos e aos seus regulamentos escritos neste livro da Torá. Se vocês se voltarem para Adonai, seu Elohim.
todo o seu coração e com todo o seu ser, com toda a sua alma. Pois esta mitzvah que hoje entrego a vocês não é muito difícil. É o que o Hanan Hashalia ensina, né? Os mandamentos não são difíceis. Não está fora do seu alcance. Ela não está no céu para que você possa perguntar: quem subirá ao céu por nós e trará até nós e nos fará ouvi-la para que possamos obedecer? Da mesma forma, ela não está no além-mar para que vocês precisem perguntar: quem atravessará o mar por nós e trará até nós para nos fazer ouvi-la, para que possamos obedecer? Ao contrário, a palavra está bem perto de vocês, está em sua boca e em seu coração. Portanto, vocês podem praticá-la. Baruch Hashem. Leia até o final o capítulo 30. Vale a pena. Juntem riquezas nos céus. Prefira as riquezas dos céus. Prefira as riquezas que o Eterno colocou para você, colocou para mim. Que a vista do sistema não é uma coisa boa, é uma coisa que não tem muito sentido, mas para nós que amamos o Todo-Poderoso, é a nossa vida. Que Hem Chayenu, pois elas são a nossa vida. Uvahem Negeb Yomam Valaila, e meditaremos nela de dia e de noite. Um beijo para todos vocês, que o Eterno os abençoe e os guarde. Agradeço do fundo do coração por estar conosco e não esqueçam de agradecerem a Yeshua, o Mashiach, pois estes ensinamentos, estas palavras, foi ele que ensinou, foi ele que trouxe. Isso não vem de nós, isso vem do Eterno, isso vem do nosso Mashiach, que com todo o seu ser, com todo o seu coração, ensinou as palavras do Eterno, como nenhum outro ser humano jamais ensinou ou jamais ensinará. Ele planificou a Torá. É no amor dele que eu me despeço de vocês. Um beijo no coração. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Baruch Hashem. Shavua Tov. Uma ótima semana a todos. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichuneka. Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei fiel. Ó quão bom, quão prazeroso é para os irmãos viverem juntos em harmonia. É como óleo perfumado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Arão, e flui para o colarinho do seu manto. É como o orvalho do Hermon, que está sobre as montanhas de Sião, porque é ali que Adonai ordena a bênção da perpétua vida. Baruch Hashem. Baruch Hashem.
Thank you.